Cadê? Bom, muito bom dia, então. Damos início a mais uma reunião do nosso grupo de estudos em Direito e Contabilidade. E hoje temos dois convidados ilustres, já antigos companheiros nossos aqui nas reuniões, Ana Carolina Monguiló e o Eric Martins, que são os apresentadores, vamos dizer assim, de hoje. Agradeço a presença dos dois, mais da Ana Carolina do que do Eric, porque o Eric coordena comigo, então, né, é mais do que obrigação, não faz mais do que obrigação. E nós vamos falar de um tema bastante relevante também, que tem sido uma questão desde o fim do ano passado nas demonstrações financeiras, no fechamento das demonstrações financeiras, que é a questão dos ativos contingentes, né? Quando reconhecer, como reconhecer e quando reconheceu, qual é o impacto que isso tem, tanto do ponto de vista societário, mas principalmente do ponto de vista tributário, né? Então, nós vamos ter a palavra de uma advogada e a palavra de um contador sobre o assunto. Passo já a palavra, então, agradecendo muito a presença da Ana Carolina aqui conosco novamente. E, por favor, fique com a palavra e faça sua apresentação. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado, Edson. Nós vamos cometer hoje uma indelicadeza. Você que vai começar? Eu vou falar antes da nossa ilustre convidada por uma questão de lógica de apresentação aqui que a gente achou mais interessante. Primeiro, a gente discutir a questão da contabilização dos aspectos contábeis e dos ativos contingentes, e depois ela vai vir com a parte tributária, né? Então, a gente combinou de eu cometer essa indelicadeza. Já agradeço a Ana e peço desculpas, porque normalmente quem é convidado vai primeiro, mas é por uma questão de lógica que a gente achou melhor fazer dessa forma. Então, deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. Eu tenho uma apresentação, só organizar aqui minha baguncinha aqui. Bom, então vamos lá. Esse tema não é novidade no GDEC, né? Não é a primeira nem a segunda vez que a gente já trata desse tema. Acho que a última vez foi no ano passado que a gente falou especificamente da questão do PIS e COFINS, né? Dessa interminável história da base de cálculo do bendito PIS e COFINS. E eu queria fazer uma discussão basicamente contábil a respeito de alguns aspectos do ativo contingente. Então, só para a gente relembrar aqui, né, isso não é novidade para ninguém, né? Mas o ativo contingente é aquele ativo possível que resulta de eventos passados e que será confirmado apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros. Então, o ativo contingente, ele tem essa característica de que o direito em si, ele ainda depende da ocorrência de eventos futuros. Quer dizer, você não tem esse direito, você tem uma expectativa da existência do direito, que é essa diferença entre o ativo contingente e o ativo, digamos, o ativo normal, né? Então, essa questão dessa ocorrência de um ou mais eventos futuros, e é aí que fica a diferenciação. E para a gente lembrar também, reconhece-se, o ativo contingente, ele não é reconhecido na demonstração financeira, né? Ele não vai para a demonstração contábil, somente quando o ganho é considerado como praticamente certo. Então, veja, o ativo contingente, quando for provável a entrada de benefícios econômicos, ele deve ser obrigatoriamente divulgado em nota explicativa, e quando a realização do ganho for considerada como praticamente certa, aí sim ele vai para o balanço. Então, aqui tem um ponto importante que, apesar dele depender de evento futuro, não é a ocorrência do evento futuro que faz com que o ativo contingente seja contabilizável, mas sim a realização do ganho esperado. Então, esse é um ponto importante para que a gente não fique... Não, peraí, mas vai ou não ocorrer o evento. O importante é a realização do ganho. E na interpretação do ativo contingente, esse aspecto é muito relevante, como a gente vai ver mais à frente.
E esse negócio traz um bodão para a gente, né? Quer dizer, o primeiro bode que a gente vê é o que é praticamente certo? Qual que é o conceito de praticamente certo? Existe alguma definição do que é praticamente certo? Qual que é a relação disso com as outras definições de possível, provável, remoto? E aí vem a questão prática também de que quando é que uma ação judicial pode ser considerada como praticamente certa? E isso é um ponto bastante controverso. E eu acho que um outro ponto importante também que se discute bastante há nas normas qualquer exigência de que se eu tiver uma ação, seja ela de qualquer natureza, que ela tenha obrigatoriamente o trânsito em julgado para que esse ativo contingente seja de fato contabilizável? Então vamos dar uma discutida nesses temas que eu acho que são os principais bodes, né? Eu vou começar com um pouquinho de história para aqueles que são um pouco mais novos, como o Joãozinho, por exemplo, né? Ah, não, o Joãozinho é só pequeno, não é novo, eu esqueci disso, desculpa. Que lá em 2005, o Ibracon, ele emitiu a NPC 22 e a CVM aprovou essa NPC do Ibracon com um alinhamento com o IAS 37, que depois, lá na frente, viria a ser a ser convertido aqui em CPC 25. Essa norma do Ibracon era uma adaptação da norma original do IASB e não tinha nada de muito diferente em termos de conceituação. Os conceitos eram os mesmos que estão vigentes hoje no Brasil, tanto em relação às provisões quanto em relação aos ativos contingentes. E nessa norma, então, tinha um exemplo. Eu até copiei e colei aqui o exemplo que não era o texto da norma, quer dizer, o texto da norma trazia essa mesma visão de ativo contingente ser contabilizável quando for o ganho tratado como praticamente certo, então não tinha nada de diferente. Mas no exemplo da norma, num dos exemplos, e na norma estava escrito claramente, quer dizer, o objetivo deste anexo é auxiliar no entendimento da NPC sobre provisões, contingências, tá? E deve ser lido no contexto, não devendo ser considerado isoladamente. Ou seja, o exemplo, ele é uma espécie de complemento da norma, uma explicação da norma, mas não é a norma em si. E esse exemplo ele falava o seguinte: olha, imagine uma situação em que surja um novo tributo ou é alterada a alíquota de um tributo existente, sendo que o entendimento desse novo tributo ou alíquota era considerado inconstitucional. Alguém entra com uma ação de inconstitucionalidade e essa ação é julgada procedente em primeira instância, ainda cabendo recurso por parte digamos aí, da União. Então, aqui é um caso que é certo ou não é certo? Bom, primeira instância, não dá para considerar que é praticamente certo, porque você ainda tem grandes possibilidades de recurso. Até aí, acho que nenhum problema. Aí esse exemplo continuava e também falava, olha, se você tem uma liminar, é um instrumento provisório, então, com base em liminar, também não dá para considerar o ganho como sendo praticamente certo. Mas aí você tem uma decisão final favorável. Então, o risco de não realização do ganho é remoto. Isso estava lá no exemplo, tá? Então, se eu tenho o ganho de realização remoto, né? Quer dizer, desculpa, o risco do ganho não ocorrer ser remoto, então eu deveria reconhecer contabilmente na publicação da decisão judicial no Diário Oficial, ou seja, quando aquela decisão passasse de fato a produzir efeito. Era isso que dizia nessa norma. Então, na verdade, a norma não, o exemplo da norma tinha esse exemplo específico, que era tributos inconstitucionais, falando que só poderia reconhecer quando não era nem quando fosse feito o último julgamento, mas sim quando eu tivesse a divulgação dessa decisão no Diário Oficial. Bom, e aí que nascia o bode, né? Quer dizer, o bode nasceu exatamente nesse exemplo aí, né? Porque ele justificava o seguinte, quer dizer, a empresa ainda não obteve a decisão final favorável, você ainda não tem uma decisão final favorável e essa decisão final favorável ainda não foi publicada,
você não tem ainda o praticamente certo aí. Ah, mas pode ser que haja jurisprudência favorável, pode ser que haja avaliação dos advogados de que o desfecho será favorável, e mesmo isso não é suficiente para dar base ao reconhecimento do ganho contingente, porque essa decisão final não está assegurada. Muitas outras coisas podem acontecer nesse processo para que não se faça o reconhecimento desse ativo contingente, e a entidade deve fazer a divulgação inexplicativa acerca desse assunto. Bom, então esse exemplo, ele acabou por ser aí, digamos assim, a base no qual muitos auditores se fundamentaram para exigir que deveria ocorrer o trânsito em julgado das ações, e aí especialmente nos casos de tributos inconstitucionais, porque esse exemplo era um exemplo de tributos inconstitucionais, mas também a mesma lógica para quaisquer outras ações. Então aqui é importante a gente deixar bem claro que na norma em si não falava nada em trânsito julgado, e sim em um exemplo da norma, falava, olha, nessa situação você precisa realmente aguardar o trânsito em julgado, e não só o trânsito em julgado, mas a publicação no Diário Oficial, que é a forma da forma, né? Bom, aí depois, posteriormente, a CVM emitiu um ofício circular em 2006, falando, olha, isso é um exemplo, tá? É um exemplo de um exercício de julgamento. A administração da empresa ela está limitada aí pelo ordenamento jurídico, mas os princípios contábeis garantem a administração das entidades a prerrogativa de efetuar o julgamento. Quer dizer, a CVM deu uma maciada aí nessa história, e o IBRACON manteve o posicionamento, emitindo uma interpretação desse mesmo exemplo, mantendo a posição da exigência do trânsito julgado. Isso lá em 2006. Depois, em 2009, foi aprovado o CPC 25, com os mesmíssimos princípios que estavam constantes na NPC 22, e no CPC 25 a gente ressalta que continua não existindo nenhuma menção à exigência de trânsito e julgado para o reconhecimento dos ativos contingentes. Então, essa questão dessa forma, né, muito mais do que a essência de exigir um trânsito em julgado, não existia na norma anterior e continua não existindo na norma vigente. Então, a questão é como que a gente vai interpretar isso daí. Então, o que a gente percebe, às vezes, é que a norma ela tem a exigência do ganho ser praticamente certo. Agora, esse ganho ser praticamente certo, falar que um ganho é praticamente certo é a mesma coisa de eu falar que que a eventual perda é remota? Quer dizer, um é inverso do outro, quer dizer, é a mesma coisa? Quer dizer, o ganho praticamente certo é igual a eu ter uma chance remota de perder? Quer dizer, quando a gente usa muito a questão de remota para passivos contingentes, e o ganho para... Então, a gente encontra, às vezes, em alguns lugares, e aquele próprio exemplo da norma lá que eu citei, fazia isso, quer dizer, colocava as duas coisas no mesmo ponto. Quer dizer, ou será que o ganho praticamente certo é uma perda mais do que remota? Eu não estou respondendo, eu estou perguntando, né? Por outro lado, será que quando se aguarda, se espera um trânsito em julgado, está se falando de ter uma certeza absoluta, ao invés de um ganho praticamente certo? Será que essa interpretação do ganho praticamente certo como sendo depois que foi publicada a última sentença possível no Diário Oficial, não estamos falando de certeza absoluta? Ou será que a certeza absoluta seria quando a Receita Federal não tivesse mais chance de não permitir ou não autorizar, ou quando acabasse as chances da Receita Federal glosar uma eventual compensação, ou eventualmente num pedido você já tivesse tido a restituição do dinheiro? Essa seria a certeza absoluta? Então, essa questão dessa subjetividade da interpretação, ela nasce no próprio corpo da norma,
e com esse problema do que... Será que não... Certeza absoluta é diferente de ganho praticamente certo? Quer dizer, então, esse é um ponto que depois a gente vai desenvolver esse raciocínio mais à frente. E aí a gente tem ainda um outro aspecto, quer dizer, como ter um ganho praticamente certo ou até mesmo uma certeza absoluta no Brasil, né? A gente estava até conversando ontem com a Ana Carolina, né? Quer dizer, se for assim, a gente não vai reconhecer nunca, porque nem depois de ter homologado o crédito, de ter usado o crédito, de ter recebido o dinheiro da Receita Federal, porque a gente tem primeira instância, segunda instância, aí temos aqui, qual que é a última instância, né? Mas vamos supor que seja o STF, aí você tem ainda os recursos, as ações rescisórias, as coisas todas, quer dizer, você ainda tem quantas últimas instâncias você tem no Brasil, né? E quando a gente se atém a essa exigência de trânsito em julgado, né, a gente está... Será que não deve ser considerado? Quer dizer, aí também é um questionamento. Quer dizer, você tem jurisprudência, quer dizer, você tem uma jurisprudência ampla. Você, no caso do PIS/COFINS, por exemplo, você já tem uma ação, uma decisão com repercussão geral da última instância, que teve um recurso na última instância, né? Mas, enfim, será que não é esse ganho praticamente certo deve levar em consideração a jurisprudência existente, as decisões existentes, se elas têm repercussão geral, ela deve levar em consideração diversos outros indícios de ganho que não só o trânsito em julgado, né? E ainda há situações em que você tem posicionamentos do corpo jurídico das empresas, de renomados juristas falando sobre determinado assunto, e esses indícios que os próprios advogados, que os próprios juristas indicam, olha, as chances são muito grandes de sair nesse sentido ou naquele sentido. Esses aspectos precisam ser levados em consideração na avaliação daquilo que é o ganho praticamente certo. E aí, nesse ponto, do que é realmente o praticamente certo, qual que é o grande problema da medida é realmente a definição, quer dizer, conceitualmente é a definição daquilo que é praticamente certo. Bom, o que é praticamente certo? E na prática, precisa se pensar no qual que é o grau de dúvida aceitável em uma situação de ativo contingente, e aqui a gente está falando especificamente da situação de ações judiciais com trânsito em julgado, mas isso daí não é a única coisa, a única situação possível em que isso possa acontecer. Quer dizer, essa interpretação do praticamente certo, ela vale para qualquer outro tipo de ativo contingente, que aqui a gente está falando especificamente da questão do trânsito em julgado, mas é importante que fique claro que isso vale para qualquer situação de ativo contingente. Quer dizer, qual que é o grau de dúvida aceitável de que aquele determinado ativo contingente vai se tornar, de fato, um ativo normal, um ativo reconhecível. E quando a gente compara, então, o ativo normal, né? Eu coloquei isso aqui só ativo, da estrutura conceitual que diz, olha, você reconhece um ativo, e aqui já na sua nova versão, você reconhece um ativo quando for provável que vá fluir benefícios econômicos para a entidade e que seja possível realizar uma mensuração com confiabilidade, né? Vamos deixar a confiabilidade um pouco para lá, porque para a gente interessa mais aqui a questão do provável. Então, eu reconheço um ativo quando for provável que tenha um benefício econômico futuro que vá fluir para a entidade. E um ativo contingente, eu só reconheço quando ele for praticamente certo. Então, aqui eu tenho claramente 2 pesos e 2 medidas para reconhecer um ativo normal e um ativo contingente. Sendo que a diferença entre um ativo normal e o ativo contingente é a necessidade da ocorrência de um evento futuro. Então, não tem uma diferenciação entre a probabilidade da fruição do benefício econômico. Mas o grau de dúvida é distinto. Então, olha só que coisa engraçada. Eu posso ter um ativo contingente cujo grau de dúvida de ocorrência do benefício futuro e do
do benefício econômico maior do que a de um ativo normal, que eu já tenho o direito, mas eu não tenho ainda, não é praticamente certo, né? Ou é muito próximo, mas esse ativo normal, ele pode ser reconhecido. E o ativo contingente, que pode ter até uma probabilidade maior do que desse ativo normal, ele não pode ser reconhecido porque ele ainda não é considerado praticamente certo ou não teve o trânsito em julgado nessa situação. Então, é uma situação em que a norma, ela vem e fala o seguinte, olha, a realização do ganho é praticamente certa. Para o ativo contingente, a realização do ganho depende de dois fatores, evento futuro e a probabilidade dos benefícios econômicos futuros. Para um ativo normal, eu estou falando só de probabilidade, mas no fundo, tanto para o ativo normal quanto para o ativo contingente, o que eu estou buscando medir eu estou usando a mesma régua para medir o quê? A probabilidade de fruição de benefícios. No caso dos ativos contingentes, a probabilidade de fruição de benefícios econômicos é uma probabilidade conjunta do evento futuro e desses benefícios econômicos vierem de fato a acontecer no futuro. E o ativo é só a probabilidade. Mas, na verdade, o que se quer saber é a própria probabilidade desses benefícios econômicos acontecerem. Para o ativo contingente, essa probabilidade ela é mais complexa de ser medida porque ela depende de dois fatores, do evento e da fruição dos benefícios. E para o ativo normal, essa mensuração da probabilidade é um pouco mais simples porque você está tratando só da questão da probabilidade. Mas, no fundo, é a mesma régua, porque por isso que eu frisei lá no início de que a realização do ganho é praticamente certa e não o evento futuro. Então, a barra ela é mais alta para os ativos contingentes do que para os ativos normais. Só que aí acontece uma coisa interessante. Se eu tenho um ativo contingente com a barra lá em cima, e ele passa por essa barra do praticamente certo, quando ele é reconhecível, a barra desce, porque ele vai ser avaliado pelo impairment normal do mesmo princípio de impairment dos demais ativos. E aí ele vai, então, para a questão da probabilidade. Quer dizer, para ele entrar no balanço, ele tem que dar um pulo mais alto que o outro ativo, mas depois eles caem todos e ficam no mesmo colchão. Então, é uma situação realmente da gente pensar... Realmente, se não há aí um ranço daquele velho conservadorismo, do conservadorismo não no sentido da prudência que a gente tem hoje, né? Mas no sentido daquele conservadorismo em que em situações de opções, eu sempre vou ter um maior passivo, um menor lucro, um menor ativo. Sempre que eu tiver, obrigatoriamente, eu vou subavaliar os ativos, reduzir o meu lucro, superavaliar os passivos, né? Então, me parece, talvez até, eventualmente pela idade da norma ou por essa questão do evento futuro ser um complicômetro na mensuração dessa probabilidade, me parece que aí tem um certo ranço de um excesso de conservadorismo para o reconhecimento do ativo contingente em relação aos ativos normais, sendo que, no fundo, o que se procura é medir a mesma coisa, que é a probabilidade de você ter a fruição dos benefícios econômicos futuros, né? E é importante a gente lembrar hoje, isso está tinha saído na estrutura conceitual anterior, mas voltou agora nessa nova versão que entrou em vigência esse ano, a questão da prudência, né? Quer dizer, que é para diferenciar exatamente desse conservadorismo mais no sentido mais antigo. E está lá, eu citei aqui, o exercício de prudência não permite a subavaliação de ativos ou receitas ou a superavaliação de passivos ou despesas. Prudência é diferente do velho conservadorismo. E me parece que essa questão dos ativos contingentes ainda está com um certo ranço aí do velho conservadorismo. Eu vou pedir desculpa aqui por esse slide, eu não gosto muito de ficar transcrevendo textos, mas aqui eu achei que era importante colocar aqui para
para a gente dar uma olhada, o que essa nova estrutura conceitual ela está tratando sobre reconhecimento de ativos, né? Então, aqui nesse 4.15 está tratando do que é um ativo e o que deixa de ser um ativo. Então, ele diz aqui que um direito pode atender à definição de recurso econômico ser um ativo, mesmo se a probabilidade de que produzirá benefícios econômicos seja baixa. Não obstante, essa probabilidade baixa vai afetar a decisão sobre se o ativo é reconhecido. Então, veja, aqui o que ela está falando é o seguinte, o ativo pode existir, o direito existindo, ele vai ser um ativo independentemente da capacidade dele de gerar benefício econômico futuro ser alta ou baixa. Se for zero, não é ativo. Mas, mesmo se for baixo, ele é um ativo. Aí veremos, então, se esse ativo é reconhecível ou não, né? Então, um ativo contingente é um ativo que, a princípio, não é reconhecido, né? Mas não deixa de ser um ativo, não deixa de ser um recurso econômico, não deixa de ser um direito com capacidade de produzir benefício econômico futuro. Bom, quando ele vai lá para o 5.15, a estrutura conceitual, ela fala, aqui já é a questão do reconhecimento. Então, ela diz assim, o ativo ou passivo pode existir mesmo se a probabilidade de entrada ou saída de benefícios for baixa. Beleza, é o que está citado aqui. Então, o que ele diz? Se a probabilidade de entrada ou saída for baixa, as informações mais relevantes podem ser as informações sobre a magnitude das possíveis entradas ou saídas. E que a localização típica, não obrigatória, dessas informações é nas notas explicativas. Então, mesmo se a probabilidade de entrada ou saída for baixa, o reconhecimento do ativo ou passivo pode fornecer informações relevantes além das informações descritas. Ou seja, o que isso aqui está dizendo? Se a probabilidade, vamos nos ater ao ativo, se a probabilidade de entrada for baixa, normalmente você vai na nota explicativa e fala, olha, a possibilidade de entrada é assim, assim, assado, e é baixa. Ou é provável, um ativo contingente provável, e vai nas notas explicativas e explica direitinho. Desculpa, eu dei uma pausa aqui, mas é que minha cabeça viajou, se a nota explicativa explica direitinho, mas isso é situação, é outra discussão, mas é que minha cabeça já pensa, puxa vida, né? Será que explica mesmo? Mas, teoricamente, vamos considerar que a nota explicativa está explicando. E aí depois ele vem, mesmo se a probabilidade for baixa, o reconhecimento do ativo, ou seja, colocar ele no balanço patrimonial, pode fornecer informações relevantes, além das notas explicativas. Então, o que está sendo dito aqui é o seguinte, olha, pode ser que mesmo sendo baixo, o ativo pode ir para o balanço. E o reconhecimento do ativo é apropriado se fornecer não apenas informações relevantes, mas também representação fiel desse ativo ou passivo e quaisquer outras receitas. Então, veja, o que está acontecendo aqui? A estrutura conceitual, ela não abandonou o conceito de provável. Continua lá o reconhecimento do ativo deve ser provável. Mas a estrutura conceitual está caminhando na direção do que, olha, o mais importante, além do provável, ou junto com o provável, como queiram, ela está caminhando na direção de que, olha, o importante é a informação ser relevante. E o que é a informação relevante, né? É aquela informação que tem a capacidade de alterar a decisão do usuário. E que essa informação precisa ser relevante e ela precisa representar fidedignamente o evento econômico. Então, a estrutura conceitual, ela está indo para a direção do, olha, o provável, legal, ok, mas não é só a questão do provável. Deve ser considerada também a relevância da informação e se ela está, de fato, representando fidedignamente. Bom, então, para concluir essa história toda, né? Primeiro ponto, que é o fato, que está até no tema do nosso evento de hoje, quer dizer, não há nada que vincule o trânsito julgado ao reconhecimento de ativos contingentes. A exigência de trânsito em julgado, ela é uma exigência interpretativa do praticamente certo, né? Me parece, às vezes, em determinadas situações, que o trânsito em julgado é uma exigência de que uma garantia de que
o ganho é praticamente certo. Aí deixa de ser um praticamente certo, passa a ser uma certeza. E aí, de novo, no Brasil, quer dizer, é mesmo, mas é mesmo no Brasil, um trânsito em julgado garantia de alguma coisa, né? Ou o trânsito em julgado, digamos assim, no seu sentido mais puro de que, olha, não tem mais jeito mesmo. Quer dizer, o não tem mais jeito mesmo no Brasil é onde? Aí os advogados que, por favor, ajudem nós pobres contadores que não conseguimos, às vezes, entender isso direito, né? E aí, a questão toda, então, acaba sendo o seguinte, o problema é o conceito de praticamente certo ou é a lógica da norma? Quer dizer, não há uma definição do que é praticamente certo. Quer dizer, aliás, a única definição que a gente tem é do provável, que é chance maior de acontecer do que não acontecer. O possível e o remoto, a gente também não tem essa definição, e o praticamente certo também não tem a definição. Então, aí é uma subjetividade que, obviamente, leva a diferentes interpretações de qualquer leitor da norma, né? E aqui, de fato, quer dizer, essa questão de que a barra é mais alta para os ativos contingentes, né? E essa barra é mais alta porque o que faz essa diferença é só a existência de um evento futuro que faz essa barra subir. Então, essa norma faz sentido. O fato de ter uma exigência a mais para a existência, um fato a mais, será que realmente é o suficiente para deixar essa barra mais alta, né? E essa interpretação da norma que eu estou fazendo aqui, ela permite esticar a corda e esticar essa corda até onde? Né? Até onde que essa corda consegue ser esticada, quer dizer. Então, isso aqui é uma interpretação, tá? Por favor, não está na norma, isso é uma interpretação que eu faço, e eu acho que é uma interpretação realmente no sentido de esticar a corda. Eu acho que tem que estar com muita parcimônia nessa interpretação. De novo, lembrando que para fazer isso de uma maneira adequada, deve sempre ser levado em consideração todos os indícios de possibilidade de ganho, não o trânsito em julgado. A minha posição pessoal de que eu acho que o trânsito em julgado é só mais um indício, com muita força, deixa de ser com força ou sem mais. Mas precisa ser levado em consideração jurisprudências, precisa ser levado em consideração o entendimento dos advogados, não só da empresa, não só dos assessores, mas aquilo que o mercado diz, aquilo que os juristas dizem. Precisa ser levado em consideração todo o contexto de qualquer ação, além também da questão do trânsito julgado. O trânsito julgado ele é um carimbo muito mais do que outras coisas, talvez, dependendo da situação, né? Então, essa interpretação, eu gosto de interpretar esse ativo contingente muito mais próximo do conceito do ativo, muito mais no sentido de que, olha, o importante é se medir a probabilidade. E, nesse caso, a probabilidade precisa ser uma probabilidade conjunta, mas ser a mesma barra. O problema aqui é que a estrutura conceitual, ela, ao contrário do que os advogados estão acostumados, né? Eu tenho a Constituição, e aí depois eu tenho as leis gerais, eu tenho as leis específicas, tem uma hierarquia nessas leis. No caso da hierarquia das normas do CPC, aqui do IASB, no final das contas, ela é invertida, porque sempre que você tem uma norma específica, ela vale mais, ela vem em primeiro lugar do que a norma geral, e a estrutura conceitual é a mais geral das normas, né? O que, às vezes, também, na minha cabeça, não faz muito sentido, porque se você tem uma estrutura conceitual, tudo deveria estar de acordo com a estrutura conceitual e não ir contra a estrutura conceitual, porque, no final das contas, a estrutura conceitual acaba virando um conselho, né? É que nem lei sem sanção. Lei sem sanção é conselho. Estrutura conceitual que a norma pode ir contra é um conselho. Então, ela não tem o poder de ser mais forte do que a norma específica, que é o CPC 25. Mas me parece que a estrutura conceitual é mais clara nessa interpretação do conceito de ativo e das probabilidades do ativo do que a própria norma, para essa colocação da barra dos ativos contingentes num ponto mais alto, e que o trânsito em julgado leva a essa barra a praticamente o extremo de ser certeza absoluta. Então, essa questão dessa interpretação
do ativo contingente obviamente, de novo, deixo bem claro que isso é uma interpretação, não o que a norma diz, a norma continua o ganho praticamente certo, e aí vamos discutir o que é praticamente certo ou não. Mas eu acho que nessa discussão do que é praticamente certo, a gente deve levar em consideração também essa questão dessas probabilidades de mensuração. O que não se deve nunca jamais deixar de fazer é divulgar, seja o reconhecimento ou o não reconhecimento. A divulgação precisa ser feita, ela precisa de ter muita divulgação nessa questão dos ativos contingentes, especificamente se você tiver uma interpretação, ou se for adotada uma interpretação que eu acho muito difícil de conseguir aprovação por parte, inclusive, dos auditores, de uma interpretação mais, digamos assim, arrojada, mais no sentido da realidade econômica, além, em cima dessa norma do ativo contingente. Então, acho que o recado que eu queria trazer em relação ao ativo contingente é muito mais dúvidas e mais problemas e mais argumentos para se discutir a questão do ativo contingente do que soluções. E acho que a única solução mesmo aqui que a gente tem falado já há muito tempo olha, realmente não tem nada que exija trânsito em julgado na norma. Então, acho que esse é um ponto, esse é fato, isso realmente é fato. Então, eu agradeço aqui a atenção e vamos aí abrir para os debates. Antes da gente passar a palavra para a Ana Carolina, ou você quer emendar essa? Como é que você acha melhor fazer? Bom, Eric, eu acho melhor passar, porque uma coisa vai estar relacionada com a outra. Tá ótimo. Eu acho que a gente pode deixar os debates para depois. Eu até fiz algumas anotações aqui. Uhum. Olha, é verdade, não é a primeira vez que a gente trata desse assunto, mas você trouxe bastante informação que se não era... Algumas até são novidades, e o que não era novidade não estava bem estruturado, pelo menos para mim. Foi bem interessante. Eu só queria chamar a atenção para um comentário do André, por dois motivos. Primeiro, que vem lá de Florianópolis, né? Então, como eu falei, é o GDEC expandindo fronteiras aqui, mas ele também colocou um ponto interessante, que é assim, para ter certeza mesmo é difícil, mas assim, um ponto de maior certeza são os 2 anos depois da rescisória, né? Então, quer dizer, não seria nem o trânsito em julgado, seria o prazo da rescisória, o que leva ainda mais para frente. Bom, mas excelente exposição, Eric. Eu queria, então, agora passar a palavra para a Ana. Agora sim, agradecendo muito a presença dela aqui. É outra pessoa que vai trazer também, com certeza, bastante informação que vai colocar as nossas ideias no lugar. Ana, a palavra é sua, fica à vontade. Super obrigada, Edson. Queria agradecer demais a você, ao GDEC, ao Eric, o convite para estar aqui. É uma honra, uma alegria estar entre vocês, professor Eliseu, e para tratar de um tema tão interessante, né? E tão importante hoje, tão relevante para as empresas, principalmente pensando se... Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar tela. Eu não estou conseguindo. Será que você tem que autorizar alguma coisa aí, Edson? Você está mudo, Edson? Oi? É na flechinha aqui. Então, na flechinha não está aparecendo. Dá uma chacoalhadinha no mouse ou clica na tela do Teams que ela aparece. Ela some sozinha. Ih, travou lá. Deixa eu ver. Engraçado. Deixa eu ver se eu... Curioso. Também, Ana, me manda por e-mail. Eu estou fazendo o seguinte, apareceu para mim, você estava como convidada, aí apareceu assim, transformar em participante, de repente é isso. Pode ser. Eu não sei, é novidade, é que nem o João pode falou, ser isso, né? sim. A gente vai descobrindo as coisas.
Vê se apareceu aí. Ah, está escrito aqui, ó, somente organizadores e apresentadores podem compartilhar. Então, mas aí eu pus que você era. Talvez seja mais fácil, será eu mandar para o Eric e ele projeta? Tá bom. Peraí, só... peraí, tornar um apresentador. Ah, pronto. Pronto? Agora conseguiu? Deixa eu ver. Ó, tá vendo? Vamos ver. Rapaz, ainda não está dando não, viu? Então manda para mim por e-mail e eu vou passando aqui. Eu vou mandar para você. Tá, legal. Eu acho que eu vou mandar para você mesmo. E parabéns pelo grupo, viu? Olha que bacana. Quantos anos de GDEC, hein? São 7, se eu não me engano. Parabéns. 7 ou 8. Ah, que legal. Parabéns, super importante. Cada vez mais. Deixa eu... Mandei para você, Eric. Tá. Deve estar na Anhanguera, daqui a pouco está chegando aqui. Deixa eu dar um refresh aqui. Chegou? Ainda não. Chegou. Mas já entrando no assunto, então, praticamente certo, né? Tem aquela frase que era atribuída ao Malan, que o Brasil é o país no qual até o passado é incerto, né? Então, no Brasil não se tem certeza de nada. E por motivos óbvios, eu vou tentar aqui puxar a sardinha para a minha brasa, para tentar mostrar que, pelo menos para fins tributários, eu acho que o nosso desafio aqui é exatamente ver se esses conceitos contábeis e tributários coincidem ou não coincidem e como lidar com isso, se não coincidem, né, eventualmente. Então, indo para o próximo slide, por favor, Eric. Eu escolhi o curioso caso do ICMS na base de cálculo de PIS/COFINS, porque, assim, esses casos de indébito, de recuperação de crédito tributário, são os mais variados, com as mais variadas complexidades, é lógico, mas eu acho que esse é especialmente curioso, né? E coloco aqui um filme, uma cena de um filme que revela idade, que tem que se ter alguma idade para ter assistido A História Sem Fim, The Never Ending Story, porque realmente é uma história sem fim, essa ação. Então, é uma ação que, concordo com o Eric, que chegou às últimas instâncias, nós estamos aguardando ainda o julgamento dos embargos que pedem modulação, ou seja, afetam o efeito, né, que essa decisão vai ter para os contribuintes, e uma modulação muito esquisita, que é uma modulação para frente mesmo, né, e afetam o valor do crédito a ser recuperado, a famosa discussão do valor destacado ou efetivamente recolhido. Para aumentar a confusão que nós tivemos nesse caso, a gente teve uma manifestação COSIT da Receita Federal, em 2018, falando que, olha, é só o efetivamente recolhido, e essa manifestação, ela foi instrumentalizada na Instrução Normativa 1911, que veio em 2019, ou seja, os contribuintes, eles se viram, em certa medida, amarrados com essa noção de que não pode ser o destacado, é o efetivamente recolhido, por conta, a Receita Federal, ela é engraçado que há uma certa contradição, talvez, né, no comportamento da Receita Federal, no sentido de que apresenta-se embargos, indicando a existência da dúvida, pedindo que o STF esclareça, dizendo, olha, STF, a sua decisão no recurso extraordinário, ela não foi suficiente para esclarecer, eu estou em dúvida aqui, eu, procuradoria, estou em dúvida se é o destacado ou o recolhido. Mas a Receita Federal vai e toma isso como certeza. Não, eu tenho por certo que é o efetivamente recolhido. O julgamento dos embargos, o julgamento foi pautado, parecia piada, porque pautaram, vocês vão se lembrar, né, que pautaram para o dia 1º de abril,
daí a gente pensou que poderia ser pegadinha, e foi pegadinha, porque no final das contas veio a pandemia, e o julgamento acabou sendo adiado, o que eu acho até muito saudável que se adie, porque julgar um assunto desse por videoconferência, no meio da pandemia, com uma crise fiscal imensa, certamente outros fatores vão acabar afetando esse julgamento e trazendo mais incerteza, mais dúvida para o desfecho dessa ação. E quando a gente pensa em certeza, né, em praticamente certo, puxa vida, no escritório eu tenho tantos clientes com ações já transitadas em julgado, que já estão usando suas liminares, ou que não tem trânsito em julgado, mas estão usando suas liminares há anos, mas mesmo quando se tem o trânsito em julgado, ainda não se sabe se o aproveitamento vai ser pelo destacado ou pelo efetivamente recolhido. Então, alguns estão adotando um posicionamento mais conservador, outros estão sendo mais arrojados. Mas, muito bem, avançando, Eric. Quando tributar, né? Pensando um pouco, buscando um pouco sinais na história da tributação em contextos diferentes, esse parecer normativo, na verdade, ele trata de arrendamento, ele não trata de recuperação de indébito. Mas se a gente buscar na história manifestações mais antigas da Receita Federal a respeito de quando deve se reconhecer uma renda e tributá-la, por exemplo, temos esse parecer normativo de 76, dizendo que as receitas variáveis, no caso era arrendamento, mas que dependem de evento futuro, né, evento futuro, por sua natureza aleatória, que elas devem ser contabilizadas, tributadas, quando ocorrer sua disponibilidade jurídica. A disponibilidade jurídica. Daí, indo mais à frente, agora uma norma de 2003 que trata, sim, da recuperação de créditos, de valores restituídos, recuperados. Nessa norma, nesse ato declaratório interpretativo 25 de 2003, a Receita Federal, ela primeiro esclarece que você só vai tributar pelo IRPJ e pela CSL se, em períodos anteriores, esses valores eles tiverem sido computados como despesas dedutíveis para fins de RCS. Então, por exemplo, uma empresa que no passado não usou esses valores, ela estava no presumido e não usou esses valores que estão sendo recuperados agora como despesa, ela não tem que tributar esses valores. Então, esse é um esclarecimento importante, que, aliás, está na 9.430, e no artigo 2º do ato declaratório interpretativo 25, eu resolvi aqui. Ops, deu um agora. Eu resolvi aqui colocar esse artigo 2º para falar de PIS/COFINS, pelo seguinte, a Receita Federal, abrindo aqui um parênteses rápido, e para explicar por que a gente vai focar nos slides seguintes em RPJ e CSL, a Receita Federal, ela tem, historicamente, admitido que esses valores recuperados não são tributados por PIS/COFINS, não são. E é curioso que não tenhamos aqui entre nós ninguém da Receita Federal e que eles não nos ouçam, mas eu acho que eles adotaram um posicionamento coerente quando disseram isso, razoável. Se fosse diferente, nós teríamos que nos revoltar, e já explico por que, contra um posicionamento diferente, mas, em certa medida, fez-se uma acomodação que não está clara na lei. Sob a sistemática cumulativa de PIS/COFINS, eu tenho absoluta tranquilidade em dizer que essas receitas elas não seriam tributáveis, porque, para serem tributáveis sob a sistemática cumulativa, essas receitas elas teriam que ser operacionais, teriam que decorrer da atividade da empresa, e certamente não é o caso. Quando se recupera um crédito, essa receita certamente não é operacional, não é da atividade da empresa. Sob a sistemática não cumulativa, a base de cálculo ela é mais ampla, e, a rigor, pegaria qualquer tipo de receita. Não temos, nas duas leis, né, que regem o PIS, a COFINS,
não cumulativas, não temos nenhum dispositivo que, de maneira absolutamente clara, diga que tem que se efetuar a exclusão dessa receita decorrente da recuperação do indébito. Não há. Temos alguns dispositivos que, a depender do caso, poderiam ser usados, sim, mas não há um dispositivo claro que abarque essa situação de uma maneira mais ampla. Mas a Receita Federal, ela tem, desde 2003, adotado o entendimento de maneira recorrente, um pouco esparso, mas recorrente, no sentido de que não importa a sistemática o sistema, o regime de recolhimento de PIS e COFINS, cumulativo ou não cumulativo, isso não importa, e essas receitas, elas não são tributáveis por PIS e COFINS. Por quê? Porque quando essa despesa foi incorrida lá atrás, ela não afetou a base de cálculo de PIS e COFINS. Obviamente não afetou, por se tratar de receita, então não haveria de se tributar agora. E se a Receita Federal viesse a adotar um entendimento diferente desse, seria de uma maneira muito pouco razoável, até desonesta. Por quê? Porque, a despeito de não haver um dispositivo bem claro que talvez permita a exclusão dessa receita da base de cálculo de PIS e COFINS não cumulativo, imagine só, eu fui forçada a recolher um tributo indevido, ilegal, inconstitucional, tive que brigar para recuperar esse tributo, ainda vou tributá-lo? Não faria nenhum sentido. Então, fecho meu parênteses para colocar de lado o assunto PIS e COFINS e a gente continua, então, no assunto IRPJ e CSL, passando para o próximo slide. No artigo 4º do ato declaratório interpretativo número 25 de 2003, fala-se que, obviamente, quando se tem uma empresa que é tributada pelo regime de caixa, vamos supor, estava no lucro real, deduziu o tributo indevidamente pago a maior, e agora está no presumido e é tributada pelo regime de caixa, a Receita aceita com muita tranquilidade, não poderia ser diferente, que a tributação se dê no momento do efetivo pagamento. É a lição que a gente tira do artigo 4º. No artigo 5º, a gente vê que, quando se tem uma empresa tributada pelo regime de competência, volta o conceito que se adota é o trânsito em julgado. Quando a sentença, ela define o valor, é o trânsito em julgado, e quando ela não define o valor, nós teríamos aqui duas hipóteses, que seria ou o trânsito em julgado da sentença que julga os embargos à execução, ou então na data de expedição de precatório. O curioso aqui é que não se tratou nessa norma da situação, por exemplo, em que eu tenho uma ação declaratória ou eu tenho um mandado de segurança no qual eu só reconheci o direito de compensar esse crédito desse tributo pago a maior. A gente já vai chegar lá, mas se nós nos apegarmos ao trânsito em julgado, será que há essa certeza suficiente para eu tributar essa receita, nos remetendo, por exemplo, ao caso do ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS, em que eu tive o trânsito em julgado, eu posso, como o colega André muito bem levantou, eu posso ter uma rescisória em função de um reverso que ainda poderemos ter no recurso extraordinário que ainda tramita no STF, em função de um reverso que podemos ter nos embargos. Será que eu poderia ter uma ação rescisória ainda? Então, assim, o trânsito em julgado não me parece suficiente. E tem mais, se eu quero usar esse crédito para compensar outros débitos tributários que eu tenho que habilitá-lo perante a Receita Federal. Como todos nós sabemos, tem um procedimentozinho administrativo de habilitação, que, a rigor, deveria levar os seus 30 dias. Eu já vivi situações em que levou mais, e já vivi situações que levou menos. Mas, seguindo, Eric... Ainda em 2003, a gente teve uma solução de divergência COSIT, que, de novo, fala em trânsito em julgado, e seguindo.
Em 2007, a gente teve outra solução de consulta, essa não é COSIT, é da 10ª região, mas, de novo, falando em trânsito em julgado. Indo adiante, Eric. E daí, em 2014, voltando em 2014, a gente tem um parecer normativo COSIT curioso, né, que fala do prazo prescricional para apresentar a declaração de compensação, que ficaria suspenso até que, em âmbito administrativo, a Receita Federal defira o pedido de habilitação dos créditos, né, que é esse pedido de habilitação que normalmente deveria levar 30 dias, às vezes leva mais, às vezes leva menos, mas nesse parecer normativo reconhece-se que o contribuinte, ele fica à mercê da Receita Federal, então, pelo menos no que diz respeito ao prazo prescricional para apresentação da declaração de compensação, esse prazo ficaria suspenso. Então, daí aqui eu faço uma pausa para analisarmos juntos, né, o que é o praticamente certo para a contabilidade. Essa é uma grande discussão. Eu confesso que eu acho que no Brasil tudo é tão incerto, que o praticamente certo, Eric, às vezes ele se aproxima do absolutamente certo, sabe? Porque enquanto a gente não tem a absoluta certeza de que aquilo vai acontecer, a gente vive ainda em insegurança. Infelizmente, acho que isso é uma característica do nosso país. Então, assim, o trânsito em julgado, para mim, certamente não é suficiente no Brasil, não é. E esse caso do ICMS na base de cálculo de PIS/COFINS, acho que deixa esse fato totalmente claro. Eu acho que, para fins tributários, saindo do campo contábil, mas para fins tributários, daí eu pediria, por favor, Eric, para a gente seguir o próximo slide. Para fins tributários, está aí, né? Está aí, acho que a alma da discussão, que é o artigo 43 do Código Tributário Nacional, e a alma dessa discussão é a aquisição da disponibilidade do acréscimo patrimonial, né? E essa é uma discussão que já mereceu quilômetros de páginas de livro, já mereceu centenas, né, se não milhares de pareceres, né, o quando que se dá a aquisição da disponibilidade econômico-jurídica de uma renda, mas me parece que, nesse caso, se eu estou, na verdade, tentando recuperar algo que eu paguei a maior para o fisco, eu acho que não faria sentido nenhum eu tributar esse valor antes de se ter a absoluta certeza da realização dessa renda. Eu deveria ter, sim, poder esperar, no mínimo, a declaração de compensação, ou seja, usar esse crédito que eu tenho nas minhas mãos, efetivamente usar isso como dinheiro, compensando um tributo que eu teria a pagar. Até então, eu não tenho certeza se a minha decisão vai ser discutida, se os meus créditos vão ser questionados, eu não tenho certeza se eu vou ter débito para compensar esses créditos, né? Eu não tenho, pode ser que, imagine só aquela situação na qual a empresa, ela, no meio de uma pandemia, de uma crise como aquela que estamos vivendo hoje, e acabou, eu não vou ter débito tributário para compensar esses créditos. Então, eu acho que, na verdade, essa situação, ela realmente pede uma efetiva realização dessa renda, e só então nós poderíamos tributá-la. Partindo para o slide seguinte. Nossa, agora eu enchi de texto, hein, Eric? Agora eu caprichei. A minha apresentação acabou ficando cheia de textos, mas é que eu achei importante a gente ler juntos, para digerirmos juntos todas essas palavras. E aqui eu coloquei, quando a gente pensa no entendimento do judiciário a respeito do tema, não há uma jurisprudência pacífica, não há uma linha que eu acho que nós podemos extrair do judiciário como um entendimento já mais sedimentado. Mas essa decisão, ela me chamou muito e tem decisão favorável, contrária, adotando posicionamentos diversos, mas eu achei essa decisão
curiosa por dois motivos. Primeiro, porque ela é bastante recente, ela é agora de junho de 2020, e ela fala, indo para o próximo slide, né, ela fala, no primeiro, ela fala da contabilização, que é a sentença que declara, a juíza resolveu dar uma, só voltando um minutinho, Eric, a juíza resolveu aqui dar uma de entrar na contabilidade e falar quando que poderia se contabilizar. Então, ela fala, olha, a sentença que declara o direito à compensação se constitui em título líquido e certo, quando, ao declarar a existência de créditos compensáveis, já define o seu montante. Não permite a contabilização. Mas, indo para o slide seguinte, ela fala que, na verdade, o crédito tributário reconhecido no mandado de segurança, a disponibilidade econômica, jurídica dessa renda, enquanto fato gerador do IRPJ e da CSL, isso só ocorre, na verdade, no momento da homologação da compensação pelo fisco. Gente, não é nem da compensação em si. Quando se apresenta ao PERDECOMP, a declaração de compensação, e faz-se o encontro de contas. Na verdade, essa juíza, ela foi mais longe, ela está falando o seguinte, o fisco, ele tem 5 anos para homologar ou não essa compensação, e enquanto isso não ocorrer, não se tem a certeza da realização da renda, então esses valores não poderiam ser tributados. É um entendimento absolutamente maravilhoso para os contribuintes, gostei muito dele, mas eu, infelizmente, acho que não poderia, acho que a juíza ela foi muito boazinha, mas eu não sei se eu posso concordar com ela, porque indo para o slide seguinte, os dispositivos da 9.430, que regulam a compensação, né, eles dizem, parágrafo 2º do artigo 74, ele diz que a compensação declarada à Receita Federal, ela extingue o crédito tributário. Então, aquela moeda que eu tinha, daquele crédito que eu tinha, que eu usei para compensar os tributos que eu devo, aquela moeda foi utilizada. Então, por quê? Porque, na verdade, eu deixei de dever o tributo. E a homologação posterior por parte da Receita Federal, na verdade, seria uma condição resolutória. Então, eu acho que talvez a juíza, com todo respeito, ela talvez tenha ido, gostei muito da decisão, vamos usá-la, mas ela foi bastante boazinha, não sei, eu não sei se tecnicamente essa linha vai ser vencedora. E seguindo, né, essa é o que eu falei no começo, as incertezas que o nosso país, né, nos traz, são muitas, então, frequentemente a gente vive aquela situação do ganhar e não levar, ganhei e não levei. No caso, no campo tributário, essa incerteza é imensa. Quando a gente pensa em algumas situações específicas, como o caso do ICMS na base de cálculo de PIS/COFINS, o pesadelo é eterno. Ainda fico imaginando quando que isso vai acabar, se bobear vão deixar isso para depois da pandemia, e vamos continuar vivendo essa insegurança. O STF, infelizmente, tem trazido mais insegurança no campo tributário do que nos dado segurança. E indo para o próximo e último slide, eu acho que a gente tem que dar as mãos. Eu acho que, assim, interpretar o praticamente certo na Europa, em outros países, interpreta-se lá de uma determinada maneira. Aqui eu acho que talvez tenha que se interpretar de outra e, na verdade, talvez indo além até do trânsito em julgado. Então, eu não sei, eu fico em dúvida, eu coloco isso aqui como uma provocação. E podemos concluir agora nos debates que os caminhos, o caminho contábil e o caminho tributário, eles poderiam se dar as mãos e convergir, e seria maravilhoso nós trocarmos experiências para juntos definirmos o que é esse praticamente certo e não termos, então, diferença entre os campos contábil e tributário, mas, ainda assim, se esses caminhos acabarem divergindo, ou seja, se auditores e tributaristas não conseguirem dar as mãos, eu não tenho dúvida nenhuma que, a despeito do fato da 12973, a rigor, quando a 12973 veio, acabou com a RTT, basicamente, ela fez lá os ajustes, né, que tinham que ser feitos para fazer com que o lucro contábil
se tornasse o lucro tributário. E, a rigor, se na legislação tributária não há nada dispondo de maneira diferente, a gente sabe que uma receita contábil, a rigor, é uma receita tributável. Mas a gente tem que lembrar que nós temos algumas amarras, alguns princípios constitucionais, nós temos algumas amarras no Código Tributário Nacional, que, quando esse conceito de receita contábil transposto para o tributário não coincidir com esses conceitos, tributários que são essenciais, né, de realização de renda, de disponibilidade, de aquisição, né, do acréscimo patrimonial, infelizmente a gente vai ter que ignorar o caminho contábil e eles vão divergir e a gente vai ter um conceito tributário que é diferente do contábil. Então, feitas essas provocações, eu volto a agradecer imensamente o convite do Edson, do Eric, um imenso prazer estar aqui com vocês hoje e para discutir esse tema tão interessante, quero muito ouvi-los. Muito obrigado, Ana. Como eu disse, né, ia trazer muitas novidades, e essa decisão é interessante, é mais um ponto para o GDEC discutir se o juiz determinando a contabilização, se isso pode ser contabilizado, né? Eu já tive uma discussão dessa antiga, que era se o juiz podia determinar que a receita, a despesa, eu acho que na época era financeira ou se era operacional, né? O juiz é que ia ter que determinar isso. Bom, como é praxe no GDEC, a palavra é franqueada a todo mundo, eu só peço para organizar que vocês levantem a mão, tem a mãozinha ali na barra de funções do Teams. Eu quero, enquanto vocês tomam coragem para fazer as perguntas, eu quero colocar algumas questões aqui, né? Em primeiro lugar, a questão do... A Ana trouxe muito bem, né? O ponto da habilitação do crédito. Pegando o que o Eric comentou, se eu tenho que ter, além da probabilidade do evento futuro incerto no ativo contingente, também a probabilidade de utilização, será que o correto não seria, então, na habilitação, efetivamente? Porque eu não consigo utilizar isso sem habilitação, né? Eu tenho um impedimento legal para fazer isso. Então, uma questão que eu coloco para o Eric é se o sistema do processo tributário no Brasil já não determinaria, pelo menos essa parte de probabilidade de utilização, né? Que eu achei um ponto bastante interessante que o Eric trouxe. E junto com isso entra, né, no que a Ana colocou também, que é exatamente quando que existe a probabilidade de utilização. Não adianta ter só o débito para poder compensar. Eu preciso ter habilitação, eu tenho que passar pelo procedimento determinado por lei, inclusive, né? Então, essa é uma pergunta para o Eric, se a gente não poderia entender dessa forma, já que a norma contábil não traz nenhuma definição, e eu não sei se deveria trazer algo tão específico. Para a Ana, eu queria fazer uma pergunta que eu discuto bastante isso. Eu não sei nem se a gente já não discutiu isso, Ana, mas de qualquer maneira, a gente deixa um pouco mais aberta. Essa é uma decisão, se a gente considerar o praticamente certo, né? Então, aí deixar um pouco de lado a questão da habilitação, mas de quando efetivamente teria o direito. O que você entende? A repercussão geral, decisão em repercussão geral, tem efeito erga omnes? Legalmente, não. Legalmente é só o controle concentrado ou a resolução do Senado. Mas, se a gente olhar o efeito prático de uma decisão do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral ou do STJ em recurso repetitivo, não vai ter mudança, né? Porque você vai entrar com a ação ou a sua ação vai ser decidida daquela forma. Será que isso não seria um efeito erga omnes e possibilitaria o reconhecimento contábil, né?
Então, eu queria colocar essas duas questões, uma para cada. Aí, Eric, se você quiser ser gentil e deixar a Ana falar primeiro, vocês que decidem. Então, Ana, pode começar. Ah, tá ótimo. Não, super obrigada pela pergunta. Muito bom ponto, Edson. E é que assim, é engraçado, né? Porque são interesses distintos. Eu confesso, por isso que eu brinquei que eu ia tentar puxar a sardinha para minha brasa, que a gente fica tentando, como tributarista, eu não quero essa receita, né? Então, para mim, é mais interessante não reconhecer. E talvez para fins de balanço, para o balanço ficar mais parrudo, é interessante reconhecer. Então, eu quero ter mais ativos na contabilidade. Então, assim, inevitavelmente, é lógico que nós não deveríamos deixar interesses contaminarem as decisões que tomamos, acho que do ponto de vista contábil, mas a gente tem interesses e, do ponto de vista tributário, eu não queria reconhecer essa receita, e daí, puxando a sardinha para minha brasa, eu diria que, do ponto de vista prático, você tem toda a razão, mas, de novo, no Brasil, será? Porque a gente já viu tantas situações tão absurdas, né, Edson, não, mas esse caso é diferente, de coisas que acabam virando, e você toma um revés. O contencioso tributário, para mim, é um pesadelo, assim, eu faço, graças a Deus, acho que eu faço mais consultoria do que contencioso, mas é muito difícil, é muito incerto. Então, no ponto de vista prático, normalmente sim, mas sempre, não sei. É o reflexo do nosso contencioso, né? É que tem um outro orientando meu lá na GV, está discutindo exatamente isso. Se não poderia haver o reconhecimento antes do trânsito em julgado, né? Por ser repercussão geral e tudo mais. E aí, Eric, aguardamos a habilitação para registrar na contabilidade? Ou seguimos a juíza e pedimos para o juiz quando que eu posso registrar na contabilidade? Não, eu acho que a gente devia pedir para o juiz, porque aí pelo menos a gente passa a responsabilidade para ele, né? Aliás, eu vou pegar essa sentença e vou colocar na minha apresentação também, adorei. Quer dizer que então, naquele momento, então está resolvida, só a gente pegar aquela decisão lá. A questão é a seguinte, quer dizer, qual a probabilidade de, depois da habilitação você não conseguir compensar? Depois de habilitado, você consegue compensar obrigatoriamente ou você ainda corre o risco? Você corre o risco de não compensar, porque a habilitação, na verdade, não chancela o valor, na verdade, ela só verifica se, não, eu tive um processo que teve um reconhecimento de um crédito, que transitou em julgado, então, assim, nem a habilitação, na verdade, nos dá essa certeza, eu acho. Tá, é que tá o negócio, quer dizer, se a gente for levar em consideração essa certeza, a gente vai ter a contabilização, na verdade, quando você tiver realmente encerrada toda a possibilidade de você, depois de compensado, não ter essa compensação glosada. É uma coisa maluca, né? Quer dizer, teoricamente, a habilitação ela vem depois ainda do trânsito em julgado, né? Então é pior ainda do que o próprio trânsito em julgado. A habilitação é só um procedimentozinho administrativo para a Receita Federal analisar o processo, ela pede uma certidão de inteiro teor para ver, não, transitou em julgado, tem essa sentença, o crédito existe. E daí o fisco, ele diz, ok, o crédito existe, mas ele não verifica valor, ele não homologa nada. Então, é mais um procedimentozinho administrativo sem o qual você não pode compensar, mas isso é importante. Sem ter habilitação, você não pode compensar. Então, eu não sei se essa minha informação que eu tenho na cabeça está certa ou está errada, mas essa questão do PIS e COFINS parece que a Receita não estava habilitando os créditos mesmo com a ação em trânsito em julgado, ou essa informação está errada? Não. Desculpa, Edson. Não, pode falar, Ana, pode falar, por favor. Não, eu ia até perguntar o que você tem visto, Edson, mas o que eu tenho visto é que depende demais do caso. Eu tive um caso outro dia que foi em uma semana. Nunca vi isso, de Ribeirão Preto, é porque é a minha terra, né? Então, acho que caiu lá na Delegacia Regional de Ribeirão Preto, o pessoal em uma semana homologou. E temos outros casos que não, que demoram. Então, eu não sei como é que tem sido a sua experiência, Edson. Está demorando.
Eu não tive nenhum caso de uma semana. Acho que eu vou começar a entrar lá em Ribeirão, porque tem demorado um pouco e muitas vezes, né, com algumas pessoas que eu discuti, às vezes parece até estratégia para não baixar a arrecadação, né? Mas então, se for assim, nós vamos ter a certeza efetiva na utilização. Então, quer dizer, em matéria tributária, né? Vamos restringir aqui. Mas quando eu tiver um ativo contingente em matéria tributária, nós vamos usar o regime de caixa. Quando você, entre aspas, né? Mas é mais ou menos isso mesmo, não é? É mais ou menos a banda toca mais ou menos nesse sentido. Quer dizer, a hora que você vai, não tem interpretação que sobreviva no Brasil, né? É terrível, é verdade. Eu acho que, assim, a juíza, ela foi além demais, né? Eu acho que, assim, você aguardar a homologação, daí é um exagero, mas, no mínimo, usar o crédito, mas é um pouco caixa, é verdade, vocês têm razão. Ó, a Renata está colocando aqui que ela tem visto a habilitação, sim, tem tido créditos habilitados, mas não com tanta celeridade. Esse tanta celeridade no Brasil é bem complicado, né? Porque às vezes alguém pergunta, quanto tempo vai essa ação? Não, vai ser rápida, em 2 anos resolve, né? Isso é o rápido, né? Olha lá, ó, a Renata vai para Ribeirão também, porque ela achou uma semana muito bom, né? E aí, pessoal? André, faz o seguinte, a sua pergunta é grande aqui, faz falando para a gente, porque aí dá uma quebrada também na nossa, nas vozes aqui. Pode ser? André, você está aí ainda? Tô. Ó, vamos lá. Tudo bem? Estava colocando o fone aí. Bom dia a todos, né? Primeiro, agradecer novamente, uma vez mais, ao professor Edson pela oportunidade. Não, ali a minha indagação, na verdade, né? E as exposições, tanto professores do Eric quanto da Ana, foram bem interessantes. Essa decisão, professora Ana, realmente eu desconhecia, mas eu quero lê-la na íntegra, né? O que eu coloquei ali na minha pergunta? Bem, se a pessoa tem o trânsito em julgado, em tese, ganhou a ação, não liquidou, talvez ainda, a gente não tem o número para saber compensar, né? Mas daí ela pega essa decisão transitada em julgado, ou até mesmo já liquidada, e vai lá e entra com pedido de restituição, digamos, com declaração de compensação. Nosso clássico, perde comp. E aí, por alguma razão, o fisco vem e, no despacho decisório, ou no despacho decisório eletrônico, que é feito por um robô, não é feito por um humano, não tem atividade humana, diz que teve uma inconsistência, ou no despacho humano, né, o DD, o despacho decisório, no humano, ele diz que não homologa por alguma outra razão, carência de prova, insuficiência de prova, enfim, isso vai gerar um contencioso administrativo. A pessoa vai fazer manifestação de inconformidade, vai sobrevir uma decisão da DRJ, que ainda pode ensejar um recurso para o CARF. E aí, finalizando a pergunta, diante desse cenário, né, como que fica novamente a conceituação da disponibilidade jurídica e financeira, digamos assim, o acréscimo patrimonial lá do artigo 43. Parece que daí realmente a gente não vai ter fim, né? Ali o 8 virado de deitado, né? O infinito. Não é mais ou menos isso aí, é uma provocação, mas o assunto eu acho muito relevante, achei muito interessante essa decisão que trouxesse, Ana. Obrigado mesmo. Não, muito obrigada, André. Adorei o seu exemplo, o seu caso, porque eu acho que ele ilustra bastante a complexidade do Brasil, né? E acaba nos levando um pouco, talvez, a essa conclusão que o Edson levantou. Mas será que essa insegurança toda que nós temos no Brasil, então, não vai nos forçar a entender que essa receita, essa renda,
ela só existe, então, quando o caixa entra. E daí eu vou fazer um comentário tão bobo, mas é um comentário assim, a gente sabe que para as empresas que não estão no lucro presumido, que estão no lucro real, o reconhecimento das receitas delas se dá de acordo com o regime de competência, essa é a regra, lucro real, competência. Mas a gente sabe também que nós temos algumas exceções na nossa legislação para situações específicas. E a contratação com o poder público é uma dessas exceções, porque o legislador, ele, em certa medida, já reconheceu que o poder público é um mal pagador, ele é um mal pagador. Agora, e permite, então, nessa situação, a adoção do regime de caixa. Agora, olhem só que situação esdrúxula, se a gente não admitir que a gente tem que ter bastante certeza a respeito da realização dessa renda para submetê-la à tributação, de novo, eu paguei um tributo indevido, eu briguei para recuperá-lo, gastei tempo e dinheiro com isso, consegui recuperá-lo, eu vou tributar isso antes de ter uma certeza absoluta acerca do ressarcimento, do recebimento desse crédito, não me parece correto. Por quê? Porque a gente sabe que o Estado é um mal pagador. Bom ponto, nada de bobo, Ana. Bom ponto, né? Eric, você quer comentar alguma coisa? Tem duas perguntas aqui. Eu queria que o Ender falasse, né, a pergunta dele, que é bem interessante, e depois o Marcelo Magalhães também quer falar. Você quer comentar alguma coisa, Eric? Não, eu estava lendo as perguntas aqui. Deixa eu ter uma aqui da Angélica, ela acabou de sair, mas de qualquer forma ela está perguntando como conciliar o reconhecimento pelo regime de caixa com o conceito de praticamente certo. Você deixa de ter o conceito de praticamente certo e vira o conceito de certeza absoluta. E se partir do pressuposto que esse regime de caixa ainda pode ser questionado pela Receita, aí nem pelo regime de caixa, quer dizer, reconhece, ainda fica com passivo por um tempo lá. Quer dizer, é uma maluquice esse processo do contencioso tributário brasileiro quando você coloca ele à luz de uma norma tão subjetiva. Quer dizer, eu fico aqui pensando, quer dizer, a gente faz essa interpretação aqui que eu mostrei para tentar ajustar a barra do negócio, e o problema é que a probabilidade da coisa ser não estamos nem falando da probabilidade do benefício, não estamos falando da probabilidade de conseguir saber qual a probabilidade. Quer dizer, a chance de você saber qual que é a probabilidade é tão esdrúxula que é realmente uma interpretação, nesses casos específicos, muito complicada do que é realmente praticamente certo, de quando você deve reconhecer isso pelo ponto de vista contábil, né? Porque nem o regime de caixa parece ser certo, né? Interessante o que você colocou, Eric. Eu acho que outro tema nosso para o GDEC, né, é tirar do contencioso tributário, porque o Poder Judiciário não é só confuso só para o tributário, não, né? Sim. Ender, você não quer fazer sua pergunta, então? Porque agora tem tudo a ver com o que o Eric acabou de falar. Olá, bom dia. Posso fazer sim. Tudo bem, Edson? Tudo bem? Nós já nos falamos algumas vezes. Participo bastante do GDEC. Só para contar um caso prático, tá? Que ilustra bastante esse tema, que é bastante controverso aí de quando deve ser reconhecido ou não. Tivemos na empresa que eu trabalho um caso de 1989, referente à correção monetária do Plano Verão. Então, acho que poucas pessoas aí talvez tenham conhecimento sobre esse assunto. E ele foi só determinado, julgado no ano de 2013, tá? Qual foi a orientação do patrono da causa? Vamos esperar para ver se a Receita Federal vai entrar com uma rescisória. Esperamos esse prazo da rescisória. Depois disso, fomos habilitar o crédito, e aí tudo alinhado com os auditores, né? Fomos habilitar o crédito, habilitamos o crédito na Receita Federal, tudo bem, vamos lá, vamos reconhecer e vamos compensar. Exatamente um ano depois, a Receita Federal veio, né? E contestou o cálculo. E aí fizemos toda a métrica, tudo bem, o cálculo está errado, aí você entra com manifestação de inconformidade, contesta, a Receita revisa, o cálculo está errado. Isso é uma história sem fim. Então usamos lá em 2013, estamos em 2014, continuamos discutindo, estamos em 2020 discutindo isso ainda, de 1989.
E qual foi a orientação, né? Existe, por parte do patrono da causa, existe uma interpretação de que parte do valor é mais provável do que não, então é 50% mais 1, e parte do valor é julgado como possível ou remoto. Então, aí, o que é possível ou remoto, eu não provisiono, vou e divulgo em nota explicativa, e o que é mais provável do que sim, do que não, eu vou contabilizar uma provisão. E aí tem outros casos, né, que a gente fica se perguntando qual é o momento correto de fazer o reconhecimento desse crédito tributário e se existe todos esses trâmites que podem ser feitos pela Receita Federal, de homologação do crédito, de contestação do cálculo, e aí depois ele não vai no mérito da decisão judicial, ele vai no mérito do cálculo, né? O cálculo não está de acordo com a decisão. Nós não deveríamos, então, fazer o reconhecimento desse ativo que era contingente passa a ser um ativo de direito certo por conta da decisão. Porém, prudentemente, fazer uma provisão para perda, para possível perda, enquanto todos esses procedimentos não estiverem vencidos, essa é uma questão que ronda a empresa todos os dias quanto a esses créditos. Tá? Obrigado pela palavra. Boa pergunta. Eu queria ouvir o Eric e a Ana sobre essa questão. Reconhecemos o ativo e fazemos uma provisão? É interessante essa ideia, né? Quer dizer, na verdade, quando você reconhece o ativo e faz a provisão, você está falando que ele é praticamente certo o ganho, mas que a chance de perda é grande. Por conta da incerteza do ambiente tributário brasileiro, como bem disse a Ana. Genial, eu acho genial. Seria ótimo um balanço assim. Olha só, eu tenho um ativo contingente que eu ganhei, está aqui trânsito em julgado, habilitado, bonitinho, mas eu estou colocando impairment nele porque a Receita Federal está discutindo o valor. É uma coisa, realmente, é uma situação fora do comum, né? Agora, você vê essa questão se você não fizer ao mesmo tempo, né? Quer dizer, você teria, se você tivesse lá atrás reconhecido o ativo contingente, você poderia hoje fazer o impairment, pelo menos parcialmente, dele, né? Agora, essa questão acontece também com esse processo aí do Never Ending Story aí, que eu não vi o filme, tá? Eu não me lembro de ter ido com a minha mãe no cinema assistir. Você tem também essa questão da diferença entre os valores, né? Porque agora deu branco, o destacado ou o pago, né? Então, a questão do pago, você pode ter, aliás, tem gente já registrando o ativo contingente em relação a essa parcela, digamos assim, entre todas as aspas, incontroversa do que a Receita já aceita, do valor pago. E aí tem gente questionando, será que a gente coloca a questão do valor sobre o recolhido, mesmo tendo indícios que deve sair sobre o recolhido, não, sobre o destacado? É mais ou menos uma coisa parecida com o seu caso aí, quer dizer, você tem uma parcela desse valor que ele é incontroverso, então esse daí acho que o ativo contingente já poderia ir. A questão do outro, a não ser que o valor seja para zero, né? Aí realmente não dá. Mas se tem uma parcela que se está sendo, você tem o valor desse tamanho, esse pedaço de baixo você não está discutindo, está discutindo só de cima ou de baixo, você já pode fazer o ativo contingente, ou fazer que nem você disse, coloca esse ativo inteiro contingente e faz o impairment da parte de cima e deixa o saldo de baixo, né? Então, pode acontecer isso, de você ter situações em que você tem uma parcela da discussão que tem um determinado grau de certeza e uma outra parcela da discussão que tem outro determinado grau de certeza, e às vezes, contabilmente, você poderia fazer essa separação, esse split do valor. Olha, aquilo que tem maior chance eu ponho, aquilo que não tem maior chance eu não ponho. A gente, inclusive, estava trabalhando num caso aí que levou a gente a analisar a questão do PIS/COFINS no balanço que é público, né? O balanço é público da Fiat italiana.
e a Fiat italiana registrou créditos tributários de PIS/COFINS. Eu acho que eles não têm a menor ideia do que eles fizeram. Sim. Se bem que é italiano, vai. Não O tá italiano tão longe. jogar Não tá tão longe. ponha esse negócio. Então, Posso comentar, Edson? Só que já estamos aí numa linha prática. Veja como é o problema de interpretação e como as interpretações são diferentes. Só falando de 2 casos também públicos. A Rome tinha o valor provisionado do PIS/COFINS em 2018. E os auditores, na época, mandaram todo mundo desprovisionar. Baixa. A Rome não baixou. Ela disse que não se sentia segura para baixar, não achava que tinha passado para possível, né? Muito menos remoto, deixou lá. Levou ressalva. E manteve-se a ressalva no balanço de 2019. Em 2019, tem o balanço da Grendene. A Grendene se recusou a reconhecer o crédito. E o auditor ressalvou, mas ressalvou o valor integral, não ressalvou só a parcela do recolhido, não. Ela ressalvou o valor total. Portanto, porque se poderia dizer, não, a parcela recolhida dá para ressalvar não ter reconhecido. Tá certo? Não, ela ressalvou o total. E realmente tem havido uma pressão enorme para reconhecimento desses créditos no seu valor integral na base do destacado. Né? Vocês vejam como, mesmo entre os contadores, entre os auditores, né, felizmente há uma porção de divergência. Eu sempre digo, qualquer ciência, viu? E vocês aí no direito e nós da contabilidade, se começarem a surgir as divergências, o computador toma o nosso lugar definitivamente. Né? É só dar as regrinhas para ele. É verdade. Bom, o que o Eric estava comentando sobre o declarado e o destacado aqui, o recolhido e o destacado, a Tatiana também escreveu um texto. Pô, Tatiana, fala com a gente também. Ana, você quer comentar alguma coisa? Não, eu acho que tudo que foi dito, né, confirma essa confusão imensa. Eu só lembrei de um outro caso curioso aqui, só para botar uma pitada adicional de sal na discussão. E aquela discussão do Instituto do Açúcar e do Álcool, não é? Essa ação dura o quê? Uns 30 anos? E ganhou, e daí a rescisória, e daí voltou, não vai pagar. Então, assim, é um outro caso que ilustra muito bem esse cenário de incerteza do Brasil, né? Pois é. Marcelo, você quer fazer a sua colocação agora? Quero sim. Estão me ouvindo? Estão me vendo? Bom dia a todos. Parabéns aí, Edson, por esse espaço, já há 7 anos. E quero aqui também cumprimentar o professor Eliseu Martins e os demais participantes e palestrantes. Queria só fazer um comentário, né? Que a Ana disse que teve um caso em Ribeirão que ela conseguiu habilitação em 1 semana. E eu queria dizer que eu também tive um caso que eu consegui uma habilitação também no mesmo período. Foi em Caruaru, em Pernambuco, um cliente do interior, um cliente médio, né? E nós fizemos 2 cálculos, né? A empresa de auditoria, no qual eu sou sócio, fez o cálculo para o nosso escritório e determinou, olha, eles têm aqui 10 milhões de reais de crédito, né? De ICMS destacado. Agora, se for o líquido, fizeram os 2 cálculos, daria 4,5, uma coisa assim. E aí a empresa falou, não, eu quero habilitar os 10 milhões, não é? Transitou em julgado. E nós fomos lá e habilitamos e ficou pronto em uma semana. Depois disso, durante esse período, a nossa ação que transitou em julgado, tinha aquela dúvida lá se era o destacado ou se era o líquido, e nós entramos com mandado de segurança, e conseguimos ter uma decisão, de novo, definitiva, no tribunal, um TRF da 5ª, determinando que era o ICMS destacado. Aí o cliente viu, peraí, além de eu ter, primeiro transitou em julgado ao tema que eu tenho direito ao crédito. Agora vem essa segunda decisão esclarecendo que o valor é o valor destacado, não é o valor líquido.
conseguimos fazer a habilitação, eu quero usar. E ele começou a usar, ele usou a primeira em novembro do ano passado, e quando ele foi usar a segunda do ano passado, abriu-se uma fiscalização. A Receita Federal abriu uma fiscalização. Na hora, eu lembrei do artigo 74, parágrafo 3.7. Não sei se vocês, eu falando assim, vocês vão lembrar, mas eu vou ler rapidamente aqui, ó. O artigo 74 dá lá direito à compensação de crédito normal, 74 da Lei 430. Mas o parágrafo 3º, ele fala o seguinte, ó. Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, né, pelo sujeito passivo da declaração referida no parágrafo 1º. Aí vem uma listazinha. E uma delas, que foi colocada meio que na surdina pela Lei 13.670, lá na época da greve dos caminhoneiros, entrou e ninguém percebeu, que diz o seguinte, ó, inciso 7. O crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado em declaração de compensação, cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob procedimento fiscal, você não pode usar. Então, olha só que interessante. Qual é que é a interpretação da Receita? Transitou em julgado, você vai lá e consegue fazer a habilitação. Tranquilo. Eu começo a compensar. Pra vocês terem uma ideia, esse dispositivo é mais ou menos o seguinte. Depois de tudo isso, se a Receita Federal abrir uma fiscalização apenas, né, você vai ter o bloqueio da compensação. O que a gente fez? A gente correu, porque uma grande empresa aí, uma grande empresa de telecomunicação, não vou falar aqui o nome, assessorada pelo Sacha Calmon, para o escritório. Eles tiveram o mesmo problema e eles entraram com um mandado de segurança, né? E aí nós estudamos, fizemos a mesma coisa. No final do ano entramos com mandado de segurança, o juiz, já era no mês de dezembro ali, Natal, não entendeu o tema, negou. Nós recorremos e morrendo de medo da coisa toda ser bloqueada. Chegou no final de janeiro, não veio bloqueio nenhum e tal, e veio a conclusão da fiscalização. Olha só que interessante, Edson. Eu não estou com ele aqui agora, mas o fiscal simplesmente auditou os 10 milhões e alguma coisa, glosou 20 centavos e disse que estava tudo certo, que a gente podia compensar, e me deu uma homologação expressa, na minha opinião, na minha interpretação, porque ainda tem lá o período de 5 anos, mas ele fiscalizou e deu ok, e ainda colocou, e nos termos do que decidiu o Tribunal Regional da Quinta, Parará, que transitou e tal. Resumindo, eu não conheço ninguém que tenha um caso desses homologado, e depois de homologado, com um ok, um carimbo da Receita Federal dizendo que estava tudo certo. É só esse comentário que eu queria trazer aqui para vocês. O nosso país é muito grande. O nosso país é muito grande e essas coisas acontecem pra caramba. Eu tenho um outro caso aqui que eu recebi já. Sucumbência, honorário de sucumbência, foi expedido precatório agora, no dia 28 de junho, foi até no meu aniversário, foi um presente, com relação a um crédito de PIS e COFINS destacado. Era uma execução fiscal, a empresa tinha uma execução de 17 milhões, e nós, a gente não tinha o que argumentar mais no judiciário, porque a empresa estava devendo mesmo, ela informou em DCTF. O que a gente fez? Fez um laudo dizendo, olha, esses 17 milhões não são devidos, porque 8 milhões aqui, que é um débito que vinha lá de muito tempo, né? Então, esses 17 milhões tinha multa de 75%, juros, enfim. Então, a gente refez o cálculo e o valor devido é 17 milhões, porém, 8 milhões está majorado. Por quê? Por causa da decisão do Supremo Tribunal Federal que eu tenho que excluir o ICMS da base de cálculo. O juiz deu, a gente ganhou em primeira instância, no tribunal transitou em julgado, né? O juiz condenou a parte em honorários de sucumbência de 10%, isso é até meio raro, né? Porque tem aqui toda aquela discussão do artigo 85 do CPC que não chega a 10%. Mas, de toda sorte, o juiz termina dando o que ele quer. Deu 10%. Resumindo, a Fazenda esperneou, transitou em julgado e agora a gente conseguiu a expedição do precatório. Então, é muita maluquice.
É engraçado essas coisas, porque eu sei que até em São Paulo mesmo, eu moro entre São Paulo e Recife, né? Só que essa quarentena eu estou aqui em Recife. Eu sei que os tribunais de justiça aí é R$1.000, é R$3.000 de sucumbência, não aplicam absolutamente nada. Nesse nosso caso, além da gente ter conseguido um percentual maior, a gente conseguiu com relação ao ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Aí tem meu sócio até disse, olha, toma cuidado, tanto que eu receber esse dinheiro, o pessoal pode entrar com uma rescisória pedindo os nossos honorários de volta, né? Mas só esses dois casos que eu queria enfatizar, que estão muito ligados ao tema do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Tá joia? Bom, Marcelo, em primeiro lugar, eu queria agradecer a sua participação. Faz tempo que eu estou insistindo para você participar, finalmente, né? Você tem muito a contribuir aqui conosco. E aí, no seu caso, não tem dúvida, pode pôr no balanço, né? Já está resolvido. Eu tenho uma questão mais aqui, mas eu queria ver se alguém mais... A gente tem 10 minutos ainda, a gente costuma fechar efetivamente às 10h30. Alguém quer colocar alguma coisa? A Patrícia, eu não sei se está aí ainda, ela também escreveu aqui uma questão interessante. E a Tatiana, se não quer falar o que escreveu. Opa, tudo bem, Ô, gente? Tatiana, que bom te ver aqui também. Bom dia aí para todos. Realmente, o Marcelo trouxe um caso bem interessante, viu? Eu quero esse fiscal aí para habilitar também. Então, a rigor, eu entendo que o ADI, quando considerou realmente o regime de caixa, ele considerou a regra geral e o usual, né, na verdade, porque toda decisão transitada e julgada é a norma individual concreta, a gente sabe muito bem, e ela define, a princípio, o valor certo do crédito, né? Só que nesse caso específico da exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS e da COFINS, realmente é um caso singular, né? Eu coloquei que a Receita tinha dúvidas, mas a Receita não tem dúvidas. Ela efetivamente acha que o que deve ser excluído é o net, vamos dizer assim, né? O efetivamente recolhido. É a Fazenda que tem dúvidas porque apresentou embargos lá de declaração no processo, né? Então, assim, o que as empresas têm sofrido, pelo menos que eu tenho visto, inclusive pelos fatos relevantes, até da Grendene, né, da Gerdau e tudo mais, é que eles habilitam, eles conseguem a habilitação do crédito, né, e tem essa dificuldade, né, de, poxa, será que na homologação ou não? Será que meu crédito vai ser efetivamente homologado, minha Decomp, né? Então, muitos têm considerado, pelo menos, têm baixado o valor que a Receita entende, né? E deixado provisionado, pelo menos, aquele valor que realmente é controverso, né? Vamos dizer assim, que é a diferença entre o da saída e o valor que a Receita acha correto, né? Então, assim, é muito complicado você baixar algo que você não sabe se é certo para você, por mais que você tenha tido uma decisão transitada e julgado, né? Replicando a tese do STF, né? E só lembrando que o artigo 987 do CPC, o parágrafo 2º fala, né, que apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito, né? Então, por isso que eu acho que é interessante aquela discussão, né? Poxa, se o STF já definiu a tese, e pelo parágrafo 2º do artigo 987 do CPC, os tribunais inferiores devem aplicar essa tese, porque tem um dispositivo legal para isso, será que todos já não deveriam já estar reconhecendo já, né, contabilmente o que foi definido pela STF, independentemente de ter decisão ou não, né, própria, ou ter entrado, porque o STF é em sede de repercussão geral, ou ter entrado com ação, né, ordinária individual. Então, assim, é um ponto aí para se pensar, mas o caso do ICMS é muito singular, só isso que eu queria colocar. Então, Tatiana, volta naquela questão do se tem efeito erga omnes, né? Isso. Em repercussão geral. Alguém mais quer colocar alguma coisa?
Eu queria falar duas... Bom, primeiro, que essa discussão específica de CMS na base de PIS e COFINS, como já foi falado aqui, está ainda sub júdice, né? E o Supremo resolver que vai modular da decisão para frente, todo o passado já era. Aí vai ser um impacto nos balanços fenomenal, né? E um outro ponto que eu queria falar antes de passar a palavra para os dois, né, para a Ana e para o Eric fazerem as considerações finais, assim, cada vez eu me convenço mais dessa questão de freios e contrapesos aqui quando a gente usa o direito e usa a contabilidade. Porque é isso, né? A Ana até colocou, é hora de dar as mãos e ter uma solução única. Eu acho que tem que ter uma solução única mesmo. Se você cumpre os requisitos para aproveitar esse crédito fiscal, vai para a contabilidade. Se você não cumpre, não vai para a contabilidade. Né? Não dá para você ter o reconhecimento de um ativo na contabilidade se você não vai aproveitá-lo. Né? Essa é a regra da contabilidade. Então, a decisão da juíza de que contabiliza agora, mas paga um imposto quando você usar o crédito, ele fica totalmente inconsistente. Né? São duas questões que, na minha opinião, tinha que ter uma solução única e não está tendo. Né? Por quê? Porque é exatamente isso, são os interesses. A Ana colocou muito bem, como tributarista, às vezes a gente não quer reconhecer esse ativo porque vai ter que pagar imposto. Mas como sócio, eu quero, porque eu vou distribuir dividendo, né? Então, é assim, como conciliar isso? Por isso que eu acho que tem que ter uma solução única. Não dá para cada interessado a gente ter uma solução diferente. Bom, eu quero, então, a gente tem 5 minutos, passar a palavra para o Eric e para a Ana. O Eric eu estou vendo, a Ana eu acho que desligou o vídeo, mas então eu peço para, se possível, né? Ligar e para passar para as considerações finais. Passo para você, Ana, então, para as suas considerações e depois para o Eric. Se der tempo, porque aí o Eric fala outro dia. Não, olha, eu só queria agradecê-los novamente, foi uma experiência maravilhosa, esses debates são tão importantes, eu acho que, na verdade, infelizmente, a gente tem debatido pouco, a gente tem que debater mais. Parabéns novamente pelo grupo e muito obrigada pelo convite, Edson e Eric, adorei. Não, eu que agradeço, foi excelente. Eric, por favor. Aí já conclui também, você faz a consideração final como apresentador e troca o chapéu e encerra. Tá no mudo. Olha só, a Vanessa aqui para dar um alô. Para encerrar, ela encerra, então. Ó, eu não tinha nem percebido que ele estava no mudo, viu? Olha a nossa cofundadora aí, vai encerrar a nossa reunião de hoje. Bom dia. Eu entrei, na verdade, para me desculpar pela ausência das últimas semanas, para dizer que eu recebi o recado do Edson de que vamos fazer um GDEC sobre CBS, né? Quem diria, nada a ver uma coisa com a outra. Se bem que tem muito a ver. Tem muito a ver. Vamos fazer sim. Eu vou passar umas datas para o Edson e aí a gente ajusta. E, enfim, vocês não devem estar sentindo muito a minha falta com o Eric, o Edson e o professor Eliseu aí. Só passei para realmente dar um oi. Eu gosto muito desse grupo, eu tenho muito... apego, afeto por essa iniciativa, né? Porque realmente é uma iniciativa inovadora que ficou até hoje muito bem conhecida, criou uma marca muito bacana. Só para dar um tchau, um oi e um tchau para vocês. Bom te ver aqui, Vanessa. Você igualmente, gente. Sente muita falta da sua presença. Mas quando a sua vida voltar a uma vida normal de uma pessoa que tem vida, aliás, a gente seria ótimo. Retorne. A gente sabe que essas empreitadas são temporárias, não duram para sempre. Graças a Deus. E a tua contribuição aí para o desenvolvimento do país, a gente perdoa a sua ausência. Tá bom, eu realmente estou me adaptando. Temporária.
390 e-mails não lidos, 215 WhatsApps. Eu fico, às vezes eu não sei o que fazer. Eu falo, bom, eu vou olhar no Outlook, o que tiver para fazer, eu entro e faço, porque realmente eu estou me adaptando, tá uma coisa um pouco difícil a atuar no varejo. Então, conto com os amigos aí para a gente atuar no atacado nesse assunto. Edson, parabéns pela entrevista de ontem no Valor, ficou ótimo. Obrigado. Tchau, gente. Foi um prazer revê-los. Tchau. Então, aproveito aqui, então, para também agradecer a presença da Ana, sempre com grandes contribuições, sempre que a gente se encontra, é sempre um prazer enorme ouvi-la e discutir as coisas com ela. E eu só fico com uma certa tristeza, porque quanto mais a gente conversa sobre esse tema, menos a gente consegue chegar a qualquer conclusão definitiva, né? Dessa questão, você vê, apesar de ter trânsito em julgado, a gente está aqui discutindo, mesmo não tendo habilitação, a parcela em controvérsia do PIS e COFINS pode ir para o ativo. Então, a habilitação ela acaba virando só uma burocracia nesse caso. E se habilitar a outra parcela, mesmo habilitado, não tem nenhuma certeza, porque vai lá, aparece o fiscal, é mais não sei quantos anos, depois vai questionar. Então realmente é um país fascinante o nosso, né? Realmente eu queria muito que a gente conseguisse colocar um dia um alemão, um inglês aqui, assim, para ele ouvir uma discussão dessa, né? Porque eu acho que o cara infartava, né? Ia ser uma coisa realmente bastante interessante esse nosso país. Então, agradecemos aqui, em nome do GEDEC, eu e o Edson agradecemos a presença de todos, mais uma vez agradecemos a participação da Ana Carolina, é um prazer. E eu não estou aqui com o meu negocinho aberto, mas, por favor, já foi distribuído para todos o calendário do GEDEC, né? O nosso próximo tema é no dia 28 de agosto, contratos e reconhecimentos de receitas na economia colaborativa, um tema bastante inovador aqui. A gente vai mandar um lembrete para todos uma semaninha antes da reunião, mas já fiquem gravados aí, 28/8, Economia Colaborativa. Agradecemos a presença de todos e nos encontraremos, salvo erro ou omissão, e sessões extras. A gente tem 14, tem a sessão dia extra. 14, dia 14, isso mesmo. Dia 14 temos a sessão extra daquela parte de tecnologia da informação, os aspectos dessa parte de tecnologia da informação aí, e os efeitos da Covid na distância. Vai ser uma continuação da nossa última sessão extra. E, pelo jeito, vem logo uma sessão extra em relação à CBS. Vamos sentar aqui e conversar a respeito. Precisamos amadurecer as análises e entraremos em contato com todos. Com 1 minuto de atraso, né? Damos por encerrada a sessão aqui. E um grande abraço a todos. Abração, gente. Obrigada. Tchau, Obrigado tchau. a todos. Tchau.